Olá, queridos amigos da Central do Livro de Mórmon. É uma grande alegria estar com vocês mais uma vez estudando o livro de Isaías. Nós temos procurado durante nossas aulas esmiuçar o máximo possível durante a aula o conteúdo dos capítulos, a sua simbologia e o relacionamento que tudo isso tem com cada um de nós à medida em que nós vivemos os convênios que fizemos no nosso batismo. Se você ainda é novo no canal, peço que você possa se inscrever e, caso você aprecie o vídeo, que você deixe o seu like para que outras pessoas possam depois também ter acesso a esse conteúdo e ser muito abençoados por causa disso. Hoje nós vamos ter o grande privilégio de estudar o capítulo 50 até o 52, onde nós vamos ver o relacionamento do Salvador para com o seu povo, as coisas que ele considera muito importantes para que o seu povo faça, a fim de que não sofra à medida em que ele vive nesta terra e tem a oportunidade de se relacionar da melhor maneira possível com o Evangelho, com as pessoas e com o próprio Salvador Jesus Cristo. O capítulo 50, que é o primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje, ele trata de Isaías como um representante de Cristo. Ele, na verdade, ele representa o Salvador, ele fala, na verdade, como se ele fosse o Messias, num relacionamento de casamento entre o Salvador e a sua própria igreja, que é a sua noiva, né? Sendo ele, obviamente, o noivo. O versículo 1 diz assim, olha, assim diz o Senhor, onde está esse libelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o seu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então, era costume na lei mosaica, na antiga lei mosaica, quando um homem queria se separar da sua esposa, que ele fizesse dando a ela o que ele chama aqui de libelo, que na verdade é um documento de acusação, né, de que a esposa não havia sido fiel a ele ou por alguma razão ele decidiu se separar dela. Então, havia inclusive separação de casamento por razões muito insignificantes. Mas, havendo a separação, havia necessidade que se entregasse essa carta, que era um documento oficial, indicando que o marido estava se divorciando da esposa e ela então teria a oportunidade, a partir dali, de contrair novas núpcias. Caso ele não desse essa carta de divórcio, a mulher se unia a um outro homem, ela estaria cometendo adultério. Então, é por essa razão que o Salvador está fazendo essa pergunta, né? Será que eu me separei de você? Onde é que está a carta? Eu não me separei, eu não fiz nenhum documento indicando que estou me separando de você. Segunda parte desse versículo é quando ele fala, ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido. Então também na antiga lei, na lei mosaica, era muito comum quando um devedor tinha uma dívida que ele não era capaz de pagar, o credor podia ir até lá e tomar o filho daquele homem, ou filhos, como forma de pagamento, né? Então o Salvador deixou claro que ele não tem nem credores e que ele também não deu uma carta de separação para a sua igreja. Pensando nesse relacionamento tão importante que nós contraímos com o nosso Salvador, nessa relação de casamento, né? Que ocorreu desde a época em que nós fomos batizados na igreja, eu queria ler para vocês uma citação muito interessante feita pelo irmão Stephen E. Robinson, o mesmo que escreveu o livro Believing Christ. Esse aqui, o livro de onde eu estou tirando essa declaração, foi escrito, está registrado no livro Following Christ. Um livro maravilhoso. Tanto o Believing Christ como o Following Christ são livros muito bons, gostosos de ler, e nós vamos aprender muito com o irmão Stephen Robinson. E eu queria ler para vocês a explicação que ele dá
dessa união que nós contraímos com Cristo. Prestem atenção e pensem no seu batismo, pensem no seu convênio que você estabeleceu com o Salvador. Ele diz o seguinte: pela fé, arrependimento e batismo, somos incorporados a Cristo e recebemos uma nova identidade conjunta. Não somos mais apenas nós mesmos, mas agora somos Cristo e Ele é nós. Assim como marido e mulher se tornam um por meio da aliança do casamento. Assim como uma esposa normalmente toma o nome do seu marido e se torna herdeira de sua propriedade, também tomamos o nome de Cristo sobre nós e nos tornamos herdeiros de seu reino, por meio de sua morte. Tendo assim nos unido em um, nos tornamos uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Composta de uma parte finita, que somos nós, e uma parte infinita, que é Cristo. Visto que Cristo é infinito, é seu caráter que define a natureza desta nova criatura e que determina o veredito a ser pronunciado sobre nós no julgamento. Olha que coisa interessante. Portanto, enquanto permanecermos um com Cristo, neste novo relacionamento conjunto, no convênio do Evangelho, seremos, por enquanto, justificados, ou seja, declarados sem culpa e redimidos por causa de sua justiça, da justiça de Cristo. Porque nos tornamos parte dele e sua justiça é, portanto, nossa também. Na parceria do Evangelho, uma vez que somos um com Cristo, recebemos crédito pelo que Cristo fez, e é seu mérito infinito, e não nosso próprio desempenho falho, que finalmente garante um veredito de inocente para a nova criatura em que nos tornamos com Cristo. Todo esse processo é chamado de justificação pela fé em Cristo. A gente vai ver isso aí lá em Doutrina e Convênios 20 e 30, em Gálatas 2,16. Então, uma vez justificados dessa maneira por meio de nossa fé em Cristo, somos santificados ou purificados ao receber o dom do Espírito Santo, como encontramos, por exemplo, em 2 Nef 37:20 e Alma 13:12. E aqueles que foram santificados, assim são chamados de santos, tendo sido declarados inocentes, ou seja, justificados pela fé. A lei da justificação é a lei que diz que nós somos declarados sem culpas, justificados pela fé em Cristo. Somos dignos de receber o Espírito Santo e somos santificados ao receber esse dom. Então, que coisa maravilhosa é isso, né? A gente ter essa oportunidade de, nesse relacionamento com Cristo, absorver todas as coisas maravilhosas que são relacionadas a Ele, à medida em que nós nos tornamos um com Ele, em propósito, no serviço, no amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante, e assim por diante. Versículo 2 diz: por que não vim eu e ninguém apareceu? Ou melhor, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e polisei um pano de saco para a sua cobertura. Esse versículo 2, quando diz que ninguém apareceu, quando Jesus Cristo ele veio ao Israel apóstata, não havia ninguém para recebê-lo. Infelizmente, em cada geração, há poucos ou mesmo nenhum para receber o Salvador. É como se não tivesse nenhuma importância para essas pessoas. Ele também diz que chamou e ninguém atendeu. Muitos de Israel eram como Amuleque,
antes dele se arrepender. Fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Lá em Alma 10:6 a gente encontra essa informação. Fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Talvez mesmo entre nós, há muitos entre nós que talvez tenham tido experiências semelhantes a essa. Foram chamados 1, 2, 3, 4, mas não ouviram. Até que um dia, tocados pelo Espírito de Deus ou uma outra razão, fez com que sua atenção se voltasse a Cristo. E eles puderam então mudar a sua vida e iniciar um processo de conversão. Ele também pergunta se a mão dele está encurtada. As Escrituras testificam repetidamente que Deus estendeu a mão para libertar o seu povo. Sua mão está realmente estendida e não encurtada, ou inadequada para salvar, se nós quisermos olhar dessa maneira. Depois ele fala que secam os rios, secam os mares, os peixes fedem, né? O Senhor os usa como exemplos do seu poder. Ou seja, todas as criações dele estão nas suas mãos e ele realiza com elas o que ele quiser. Essas frases podem se referir à seca e à fumaça da guerra, que, embora perpetrada pelo homem, também pode ser um julgamento de Deus sobre a humanidade, que obscurece o céu e nos lembra os milagres de Moisés no Egito. Eles também podem se referir não apenas a eventos do passado, mas também à segunda vinda, um evento do futuro. Para a gente ter uma referência disso, por exemplo, vocês podem abrir em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, Doutrina e Convênios 45, 42, são capítulos que mostram isso, né? Essa mesma profecia o Senhor também deu por intermédio do profeta Jeremias. Está lá em Jeremias 51, 36. Assim como o Senhor tem grande poder sobre os elementos, ele também tem poder para redimir e para libertar. E nós precisamos confiar plenamente nisso, seja numa situação ou noutra. Os céus também seriam revestidos de escuridão. Isso tem um significado. O céu escuro anuncia os julgamentos vindouros, bem como a segunda vinda de Cristo, como o Senhor fala lá em Mateus, no capítulo 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 29 a 30. Talvez isso também tenha relação com terremotos e atividades vulcânicas nos últimos dias que cobrirão os céus de escuridão. A gente já viu em alguns lugares do mundo, quando um vulcão entra em erupção, como fica o céu, que às vezes alcança vários países, né? Não só cidades. Então, pode ser algo parecido com isso. O elder Bruce R. McConkie deu uma interpretação diferente. Ele disse assim: eu visto os céus de negrume ou negritude, está lá em Isaías 53, e não há mais revelação. Assim diz nosso Deus, essa é sua promessa, falada profeticamente em nossos dias. E aqui, dado nos tempos modernos, está seu anúncio de que, como ele falou, assim aconteceu. Em verdade vos digo, as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre as mentes dos homens, e toda a carne tornou-se corrupta diante da minha face. Doutrina e Convênios 113, 23. Ele menciona também pano de saco. O pano de saco é considerado a roupa do luto. Ela, como nós já vimos em aulas passadas, ela retrata a dor, o sofrimento, a lamentação e a angústia. Aqui, a escuridão dos céus pode simbolizar o luto dos ímpios na segunda vinda de Cristo, ou pode simbolizar o luto dos justos e dos céus e da terra. Então, é uma simbologia muito rica, né? Que ao compreender nós começamos a perceber a visão maravilhosa que Isaías teve. O versículo 4 e 5 diz o seguinte:
O Senhor Deus deu-me uma língua erudita, para que saiba falar a seu tempo uma boa palavra ao cansado. Desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Esse versículo 4, na verdade, quando ele fala da língua dos instruídos, ou ele fala a palavra erudita, né, uma língua erudita, na verdade, o Senhor abençoou o servo dele com o conhecimento, no caso Isaías, e também a eloquência. Sua capacidade de falar contrasta de forma muito acentuada com a de Enoque, com a de Moisés e com a de Jeremias. Vocês devem se lembrar que esses 3 homens, quando foram chamados, eles tinham problemas com a língua, no sentido de transmitir a palavra de Deus. Talvez tivessem algum tipo de limitação, algum tipo de desafio com a articulação das palavras, com a gagueira, com a falta de pronúncia, mas no final, por eles terem confiado em Deus de todo o coração, Deus fez deles um instrumento poderoso e deu-lhes uma linguagem inigualável. Que quando eles falaram, a terra tremeu. Os rios mudaram seu curso. Tão poderosa era a palavra que Deus lhes dera. No versículo 4 ainda, ele fala sobre desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor fala ao ouvido sensível do servo em revelação contínua. Aqueles que sabem mais são capazes de aprender mais. Por meio do dom de Deus, o servo não apenas fala como um erudito, mas também ouve e aprende como o erudito. Ele fala no 5 que ele designou, ou abriu, na verdade, os ouvidos, e não foi rebelde nem retirou-se para trás. O Senhor fala ao servo por revelação. Nós hoje somos servos do Senhor na igreja dele. Cada um de nós ocupa uma posição como servos. Muitos são professores, outros presidem organizações, outros são conselheiros, outros são líderes de organizações auxiliares. E, obviamente, essas pessoas, para poderem ter êxito no seu chamado, vão precisar da revelação de Deus, para que Deus lhes ensine a sua forma de realizar o trabalho. E aí eles terão êxito. Então é isso que ele está deixando claro aqui, né? Quando ele fala que o servo não se retirou para trás, o servo não se desvia da sua missão designada, nem se desvia do caminho estreito e apertado. Esse é o servo que faz o melhor que ele pode dentro das suas limitações e do seu chamado. Versículo 6. As minhas costas dou aos que me ferem, e minha face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face de opróbrios e de escarros. Então, o servo se submete a grande insulto, venha de onde vier, por causa do testemunho que ele tem. A linguagem marcante aqui, lembra os sofrimentos físicos de nosso Salvador. Bater nas costas também parece ser o costume de punir os homens maus. Então, os servos de Deus durante a história sempre se submeteram a isso. À medida que a gente estuda as Escrituras, a gente percebe isso com muita clareza, além disso também, a Escritura diz que o servo deu o rosto, as bochechas dele, para aqueles que arrancam os cabelos. O oriental considerava a barba como um sinal de liberdade e também de respeito. Arrancar os cabelos, ou melhor, arrancar os pelos da barba, onde estavam as bochechas, é para mostrar total desprezo. Esse era o significado. Então, os servos passaram por isso. Ele também menciona que ele não escondeu o rosto dele. Aí no versículo 6. O servo não tentou se esconder ou escapar da perseguição, como Nefe escreveu a respeito de Cristo. E o mundo, por causa da sua iniquidade,
julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, eles o açoitam e ele suporta. E eles o ferem e ele suporta. Sim, cospem nele e ele suporta. Por causa de sua benignidade e sua longanimidade para com os filhos dos homens. 1 Nefe 19:9. Versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não serei humilhado. Por isso pus o meu coração como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Isso, na verdade, é para deixar claro que apesar de todo o sofrimento que o servo passará, ele sabe que tem uma missão para cumprir, mas a sua face, o seu rosto, permanecerá firme como uma rocha em direção ao objetivo e ao cumprimento da missão que ele recebeu do Pai. Então esse é o significado. O versículo 8 diz: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem tem alguma causa contra mim, chegue-se a mim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou justo, eu estou declarado sem culpa. Quem tem algo contra mim, venha junto comigo ao julgamento e coloque as suas acusações. Na verdade, ninguém terá uma acusação contra o Filho de Deus. Ninguém terá uma acusação contra o servo que o representa. Versículo 10 e 11. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se em seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão e em tormento jazereis. Então esse versículo 10 e o 11, que são os últimos dois que nós estamos estudando, Isaías pergunta quem teme ao Senhor e obedece ao servo de Deus, mas ainda anda nas trevas. Ninguém. Quem ouve a Deus ou ouve os servos de Deus não anda em trevas. Ele não está perdido, ele sabe o caminho que ele está seguindo. Essa é a colocação que Isaías faz aqui. Os que servem a Deus, como nós já aprendemos no passado, as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Está lá em Doutrina e Convênios 21, 4 a 6. Em 2 Crônicas 20, 20, ele também diz que aqueles que ouvem os servos de Deus, que são os seus profetas, prosperarão em suas vidas. Então, essa é a pergunta que ele está fazendo aqui. Aí no versículo 11, ele fala de acender fogo, fala de faíscas, né? Essa expressão se refere àqueles que andam em seu próprio caminho segundo sua própria vontade, e não segundo a vontade e a direção do Senhor. A vontade do Senhor vem a nós por meio do Espírito Santo, que ministra a verdade como por fogo. Falando ao povo de nossa dispensação, o Senhor disse: eles não buscam o Senhor para estabelecer sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho, segundo a imagem do seu próprio Deus. Doutrina e Convênios 1,16 e 88,35 também. Comentando este capítulo de Isaías, Jacó disse: ó plano astuto do maligno, ó a vaidade e as fragilidades e tolices dos homens, quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos ao conselho de Deus, pois deixam de lado, supondo que conhecem por si mesmos. Portanto, sua sabedoria é tolice e não os beneficia, e eles perecerão. Segundo Nefe 9:28. Enfim, este aí então é o nosso estudo do capítulo 51. Vamos para o capítulo 52 agora. Nesse capítulo é feito um desafio para que a casa de Israel se lembre da sua origem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante para a gente entender esse capítulo. Tanto eu quanto você, nós já tratamos aqui em aulas passadas, nós temos
ascendência israelita, tá certo? Nós somos a Israel moderna. Quando o Senhor chamou Abraão certa vez, e ele já estava lá perto dos seus 100 anos de idade, Abraão não tinha filhos, não tinha descendência. Mas aí um dia ele recebeu uma revelação de que Deus faria dele uma grande nação. Ele passou a ser chamado como o pai dos fiéis. Deus, então, fez a ele a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa dos seus descendentes. À medida em que os séculos foram passando, a casa de Israel foi se multiplicando. Ele teve um filho chamado Isaque, que teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, daí vieram as tribos de Israel, e eles se multiplicaram aos milhões. E, obviamente, quando eles se misturaram com as outras nações, por ocasião daquilo que nós chamamos de dispersão, o sangue de Israel foi misturado entre todas as nações. Então, hoje é muito comum você encontrar pessoas que têm uma ascendência gentia e também israelita, né? Nas suas veias corre o sangue de Israel. Eu, por exemplo, sou de uma ascendência italiana, né? Por lado de pai, lado de mãe, e tenho no meu sangue o sangue de Efraim, assim como muitos de nós que estão me ouvindo hoje aqui. Isso significa que sobre nós repousa uma tremenda responsabilidade. A primeira responsabilidade que repousa sobre nós é de perpetuarmos o convênio que Deus fez com Abraão para todos os nossos descendentes e também para aqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Então aqui o Senhor está fazendo uma pergunta à casa de Israel, que é muito importante. É uma pergunta que ele faz para mim e faz para você ao mesmo tempo. Ele diz assim, olha, no versículo 1, ouvi-me vós, os que seguis a justiça, aos que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só o chamei, e o abençoei e multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares desertos, e fará o seu deserto como o Éden, e sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Bem, começando com esse capítulo 1 aqui, esse é um chamado para aqueles que seguem a justiça, sem dúvida nenhuma. Mas ele está dizendo para Israel, olha lá para os seus primeiros pais lá, olha para Abraão, né? Olha para a rocha de onde vocês saíram. Vejam quem era Abraão, vejam quem era Sara. Olhem para a fidelidade deles. Olhem para os convênios que eles estabeleceram com Deus. Olhem pela forma como eles enfrentaram seus problemas, mas se mantiveram fiéis apesar de tudo. Então esse era um desafio que ele estava fazendo para a casa de Israel. Obviamente Isaías estava vendo o futuro da casa de Israel e vendo quantos tropeços eles dariam, mas ao mesmo tempo quanta oportunidade eles teriam para se arrepender e retornar ao coração do convênio que eles haviam firmado com o Senhor. Esse é um capítulo muito interessante. No versículo 2, quando ele fala de Abraão e Sara ainda, é importante que a gente possa lembrar que quando olhamos para Abraão e olhamos para Sara, nós estamos falando no pai, né? O pai e mãe, digamos assim, da aliança que Deus fez com eles. Podemos ver que o Senhor cumpriu e cumpre suas promessas, mesmo quando parece impossível. E podemos olhar para eles como um exemplo de fidelidade. Você já parou para pensar que quando você foi selado no templo com o seu marido, com a sua esposa, vocês dois ali estavam representando o Abraão e a Sara modernos, em cujas costas repousa a responsabilidade de fazer com que aqueles convênios que vocês estavam firmando ali naquele momento precisa ser levado aos seus filhos, aos seus netos e aos seus bisnetos? Aquele convênio não é só para nós, aquele convênio é para as nossas gerações. Então a gente precisa se lembrar disso com muita clareza.
Versículo número 3, né? Já lemos aqui, quando ele diz que o Senhor consolará Sião. Jerusalém, que foi devastada, será abençoada e será restaurada. Sião, ou seja, o povo e a cidade do Senhor, será edificada física e espiritualmente. Em Ezequiel, por exemplo, no capítulo 36, versículo 33, nós aprendemos que esses eventos são milenares. Ou seja, muitas dessas coisas vão ocorrer durante o período do milênio. Deserto como Éden é outra coisa que ele menciona nesse capítulo, né? Ou como o jardim do Senhor. A terra de Israel, que há muito tem sido desolada como um deserto, será transformada em um jardim maravilhoso e frutífero. Isso é representativo do que acontecerá com a terra. Lá em Ezequiel 36, 35, a gente pode ler sobre isso também. Na nossa 10ª regra de fé, diz que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca, ou seja, semelhante à época em que Adão e Eva viveram aqui na terra. Isso será o período do milênio, tá certo? Os 1000 anos de paz que nós habitaremos nesta terra e teremos o privilégio de ter a presença do nosso Salvador aqui. Além disso, quando nós realmente viermos a Sião, o que significa uma união com os outros e com o nosso Deus, as regiões desérticas da nossa alma serão também restauradas e renovadas. E por que não dizer abençoadas? Essas condições contrastam com a tristeza e a miséria sofrida pelos israelitas exilados e por aqueles que vagaram no pecado. Quando voltamos de qualquer separação que tivemos com o Senhor ou de suas promessas, né, e voltamos para casa, isso ocorrerá e nos trará muita alegria e muito regozijo. O versículo 4, atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Num sentido restrito, a frase povo meu ou nação minha, como diz algumas versões, esta frase se refere ao povo de Israel, ao povo escolhido. Num sentido mais amplo, são todos aqueles que vêm ao verdadeiro Deus, em busca das bênçãos daqueles que fazem um convênio com o Salvador e o guardam estritamente. Ele menciona a lei também aí. Quando ele fala, de mim sairá a lei. O Senhor é o legislador. Dar-te-ei tábuas de pedra e uma lei e mandamentos que escrevi, disse o Senhor a Moisés lá em Êxodo 24, 12. Então ele é o autor da lei. Ele faz a lei e a seção 88, Doutrina e Convênios, diferentemente do que muitas pessoas comentam, né? A lei não existe para restringir a nossa ação. Lá na seção 88, ela diz que a lei existe para proteger, para preservar e para santificar o homem. É para isso que a lei existe. Então, quando observamos a lei que Deus nos dá, nós só somos protegidos. Então, sabe, reclamar e murmurar porque Deus nos deu leis, eu acho que, mais uma vez, eu vou falar uma frase aqui, é colocar uma restrição sobre nossa inteligência. Quando nós obedecemos às leis de Deus, nós temos a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não se compra. É uma liberdade que se conquista em decorrência da obediência. Porque nós vamos sendo purificados, vamos recebendo mais luz e entendimento, vamos sentindo mais prazer em conhecer a lei e vivê-la. Muito bem. No versículo 6, ele diz assim, levantai os vossos olhos para os céus
e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão, como a fumaça, e a terra envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Então, se abrirmos nossos olhos espiritualmente falando e olharmos, veremos sinais no céu e na terra. O profeta Joseph Smith assegurou-nos que quando começarmos a ver os sinais, podemos ter certeza de que tudo o que o Senhor profetizou será cumprido. Isso vai ser nítido. Vemos que tempos difíceis chegaram, como foi testificado. Podemos esperar então, com a mais perfeita segurança, o cumprimento de todas as coisas que foram escritas e com mais confiança do que nunca, erguer nossos olhos para a luz do dia e dizer em nossos corações: em breve você verá, em breve tudo acontecerá. Irmãos, basta olharmos no que está acontecendo no nosso país hoje. Quantos problemas estamos enfrentando e que ainda vamos enfrentar? Eu não estou falando apenas de uma forma individual, mas estou falando de forma coletiva. Então, veja o que está acontecendo no mundo, onde a família está sendo esquecida como instituição, onde regimes e sistemas ideológicos têm feito com que a família seja deixada de lado, como se ela não fosse importante, como se os propósitos estabelecidos por Deus no documento que a primeira presidência escreveu por inspiração há muitos anos atrás, que foi a proclamação ao mundo, não tivesse importância. Então, temos que lembrar que os sinais já estão se cumprindo e que o Salvador, a vinda do Salvador se avizinha, está muito próximo. E precisamos estar prontos, porque o dia que ele chegar, o Senhor precisará nos encontrar de forma física e espiritual, enfim, encontrar-nos em plena forma física e espiritual para suportar o dia que chegará com certeza. Ele fala que os céus também desaparecerão. Embora os céus e a terra, como conhecemos, pareçam permanentes, ambos desaparecerão ou passarão quando o Senhor voltar em glória. Eles serão substituídos por novos céus e uma nova terra. Então está em 2 Pedro 3,10, 3 Nef 26,3, Doutrina e Convênios 45,22. Embora os céus e a terra passem, a salvação do Senhor continua para sempre. Então, com a vinda do Salvador Jesus Cristo, toda a face do planeta passará por uma mudança muito grande, assim como os céus também. Então, serão mudanças que caracterizarão a terra no seu estado paradisíaco. Ele diz que a terra também envelhecerá como um vestido. Faz parte da nossa teologia dos santos dos últimos dias que a terra é um ser vivo. Presta atenção, a terra é um ser vivo, ela possui um espírito e também um corpo, que morrerá e depois ressuscitará. Embora o céu e a terra passem, assim como todas as roupas se deterioram, e depois de se desintegrarem, o Senhor e sua justiça permanecem para sempre. Então, lembrando também que a terra foi batizada um dia. Quando houve o dilúvio, aquilo foi o batismo da terra. A terra vai morrer, né? Vai receber também o dom do Espírito Santo quando ela for purificada pelo fogo, e haverá então uma mudança total, em que nós teremos a oportunidade de viver durante o milênio. Um período de paz, um período de retidão, um período de pureza que vai tomar conta da terra naquela ocasião, onde os que estiverem vivendo a lei celestial não permanecerão na terra. Os que estiverem vivendo a lei terrestre e a lei celeste permanecerão no milênio. Tá certo? Então isso é muito importante que a gente saiba. Ok. O versículo 7, ele diz assim: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei.
Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então, o Senhor está dizendo para nós que somos membros da sua igreja, que conhecemos a sua lei, que fizemos convênios com ele, e que vivemos esses convênios, que nós não precisamos temer a injustiça dos homens, tá certo? Ou a vergonha que eles tentam colocar sobre nós algumas vezes, porque eles serão julgados e tudo que eles fazem será corroído como a lã é corroída também, né? E a salvação dele, por sua vez, dura de geração em geração. Eu gosto muito de ver essa passagem, não apenas indicando que a sua salvação ela vai atingir todos os tempos, todas as gerações, mas indicar que ela vai afetar as minhas gerações, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, tataranetos e assim por diante. Então, se você nunca pode se esquecer que você tem que ser fiel hoje, para que a sua futura geração seja mais forte ou pelo menos tão forte quanto você é. Algumas pessoas enfraquecem, elas fracassam no seu processo de fidelidade, de lealdade ao Senhor. E isso afeta a próxima geração. E afeta de uma maneira corrosiva. Então, não pense que a sua geração futura vai ser mais forte do que você é hoje, porque é quase impossível isso. Mas você tem que ser forte. Você precisa estabelecer um alicerce firme hoje, uma estaca forte na sua vida. Muito bem. No versículo 9, ele diz: desperta-te, desperta-te, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta-te como nos dias já passados, como nas gerações antigas. Porventura não és tu aquele que cortou em pedaços Raabe, o que feriu o dragão? Nesse versículo 9, a expressão desperta, que ele cita algumas vezes, também é encontrada lá no Isaías 51, 17, né? A gente também encontra isso aí. E no 52, 1. Aqui, os santos pedem ao Senhor que desperte de sua aparente inatividade e cumpra suas promessas a Israel. Colocar o braço do Senhor, como nos dias antigos. Essa declaração é uma reminiscência da libertação de Israel do Egito, para a gente lembrar daquilo que ocorreu quando o Senhor libertou seu povo do Egito, que veio pelo braço estendido do Senhor. Assim também, ele livrará seu povo em todas as épocas. Cortou Raabe, feriu o dragão, essa é outra expressão. Raabe aqui pode ter várias interpretações possíveis. Primeiro, Egito, caos primordial ou Satanás. Mais importante do que a identificação específica de Raabe, entretanto, é o entendimento de que Deus tem poder sobre todos nós, até mesmo sobre os seus inimigos mais poderosos. Quando fala que ele secou o mar com grande profundidade, aqui no versículo 10, né? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Então, nesta revisão do poder de Deus, o servo, né, que está falando aqui, lembra que Deus fez o mar e também secou o mar para que os filhos de Israel pudessem atravessar. Ele está dizendo assim, não há obstáculo que ele não consiga retirar da nossa vida ou da nossa frente. Ele vai abrir o mar, ele vai abrir o Jordão, ele vai abrir quaisquer obstáculos que tiverem à sua frente para que você possa prosseguir e cumprir a sua missão. No versículo 11, assim retornarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria haverá sobre sua cabeça. Regozijo e alegria alcançarão a tristeza e os gemidos fugirão. Aqueles que voltarão para Israel, né, e para o reino, os convênios,
virão com cânticos de grande alegria. São os santos dos últimos dias. Joseph Smith, quando estava vivo, ele nos admoestou a trabalhar diligentemente, tanto de forma espiritual quanto de forma material, pela redenção de Sião, para que os puros de coração possam retornar com canções de alegria eterna para reconstruir seus lugares desolados ou devastados e encontrar o Senhor quando ele vier em grande glória. Então, o Senhor, quando alguém entra para a igreja do Senhor, é esperado que ele possa dar o seu melhor, que ele possa dar de tudo o que ele puder, que ele possa investir na sua educação, no seu conhecimento, na sua cultura, para que ele possa contribuir para o crescimento do reino de Deus, ajudando então a redimir Sião, tá certo? Redimir Sião, fazer dela de fato autossuficiente, capaz de abençoar a vida das pessoas, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Não é entrar no reino e ficar esperando que as coisas vão acontecer porque nós já estamos no reino. Não é assim. Deus espera que nós façamos o nosso melhor para podermos contribuir de forma significativa para o crescimento do seu reino aqui nessa terra. Enfim, versículo 12 e 13. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Então, ele está dizendo, olha, é a mim que vocês precisam buscar, é em mim que vocês precisam confiar, não no homem natural. Ele vai morrer, ele é frágil, ele se deteriora, né? Mas não é o caso do homem Deus, do Filho de Deus. Isso é muito importante. Versículo 13, fala que ele estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Lá em Gênesis, nós lemos sobre os poderes criativos de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, separou a luz das trevas, lançou os fundamentos da terra, fazendo com que a terra seca aparecesse e produzisse também plantas. O Deus da criação, certamente, também teria poder para cumprir suas promessas de libertação e bênção a Sião, né? E nos livrar, obviamente, da fúria do opressor, seja ele quem for. O versículo 14, ele fala o seguinte: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Aqueles de Israel que foram levados da terra de sua herança, tanto temporalmente, na dispersão, quanto espiritualmente, pelo pecado, serão libertados de seu cativeiro, deixando-os livres para retornar com os redimidos. Poço, ele fala de um poço aqui, não é isso? Ou caverna, né? Na verdade é uma caverna. Este é um lugar de cativeiro, como uma masmorra, na verdade. A cova também pode ser o Sheol, ou o lugar dos mortos. O pão aqui mencionado, que não lhes faltará, representa aquilo que mantém a nossa vida física, o pão espiritual. Ele representa Cristo e sua palavra, simboliza aquilo que mantém a vida espiritual. Então o Senhor é capaz de prover tanto a libertação para nós, quanto a nutrição, a alimentação de que nós necessitamos. Versículo 15 e 16. Porque eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então aqui é um enaltecimento, né? A exaltação de Deus e daquilo que ele faz e do amor que ele tem pelo seu povo. Versículo 17 e 18. Desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento.
Então aqui é um chamamento a Israel, lembrando das dores e dos sofrimentos que eles passaram, em decorrência muitas vezes dos julgamentos que foram colocados sobre eles. Daí a expressão sedimentos do cálice do atordoamento. Versículo 18, ele diz, de todos os filhos que deu à luz, nenhum há que a guie mansamente. E de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem tem compaixão de ti? Quem tem compaixão de ti? A assolação e a destruição e a fome e a espada. Por quem te consolarei? Então, o versículo 18, ele fala que não há ninguém para guiá-la, né? Israel perdeu tanto o sacerdócio quanto os dons do Espírito e, portanto, perdeu a direção divina. Esse estado de apostasia está descrito no capítulo 50, versículo 1 e 2. Os filhos gerados, ele diz, nenhum dos filhos naturais de Israel tem luz suficiente para guiá-la. Quando ele diz que ninguém a pega pela mão, essa frase simboliza orientação e apoio. Então, tomar pela mão não havia ninguém em Israel que fosse capaz de orientá-la e apoiá-la. Menciona no versículo 19, quando diz a expressão aí, essas duas coisas, na verdade ele está falando de dois filhos, tá certo? Que inclusive são citados também no livro de Apocalipse 11, de 3 a 12. Que tem compaixão de ti. Vamos ver quem são esses dois filhos mencionados aí. Como Israel, que ele citou duas coisas, mas volto a afirmar, ele está se referindo a dois filhos. Como Israel perdeu o evangelho, seu poder de guiar, dirigir e conduzir a salvação, Deus enviou dois portadores do sacerdócio para ajudá-la e abençoá-la. Essas duas coisas que ele menciona são testemunhas, né, mencionadas em Apocalipse 11, de 3 a 12, que testemunharão em Jerusalém por 3 anos e meio, que serão mortas e deixadas mortas nas ruas e que então serão ressuscitadas e levantadas para enfrentar, ou para encontrar, ou melhor dizendo, o Salvador Jesus Cristo, quando ele voltar para fazer a sua aparição aos judeus. Então nós sabemos que isso ocorrerá por ocasião da guerra do Armagedon. Essas duas testemunhas aqui mencionadas, provavelmente são dois portadores do sacerdócio, poderão ser membros da primeira presidência, do Quórum dos 12, nós não sabemos, tá? Mas sabemos que são dois homens muito poderosos que serão enviados para lá e que encontrarão o Salvador Jesus Cristo quando ele descer sobre o Monte das Oliveiras e por causa do seu poder o monte se partirá ao meio e formará um caminho para que o povo de Deus escape por intermédio desse caminho. Então, será um momento de grande manifestação do poder do sacerdócio naquela ocasião. Versículo, ainda o mesmo versículo, né? O versículo agora 19, que ele fala sobre assolação, destruição, fome e espada. Joseph Smith aplicou essas palavras aos santos dos últimos dias. Se não formos santificados e reunidos nos lugares que Deus designou, devemos cair. Não podemos ficar de pé, não podemos ser salvos, pois Deus reunirá os seus santos dentre os gentios, e então vem a desolação e a destruição. E ninguém pode escapar, exceto os puros de coração, que serão reunidos. Então ele está falando aqui de um evento dos últimos dias, em que haverá uma necessidade de que o povo de Deus se reúna, esteja onde ele estiver, aonde Deus ordenar que ele se estabeleça, e eu deixo claro que hoje é nas nossas estacas, nos nossos países onde nós vivemos, seja lá onde for, e ali então nos reunamos como um povo reto, puro, capaz de atrair para si todas as bênçãos de Deus para aqueles que são fiéis a ele. Versículo 20. Os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos como o boi montês na rede,
cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto a oprimida e embriagada, mas não de vinho. Então esse versículo 20 e 21 aqui, dos filhos que desmaiam, que jazem nas esquinas de todas as ruas, os judeus, esse é o significado, perderam a força espiritual e a consciência. Fala também que deixe-me ver aqui onde é que é o versículo que eu estou querendo compartilhar com vocês. O versículo 22 agora. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e teu Deus, que pleiteará a causa de seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais o beberás. Porém, poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te e passaremos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. Cristo é o nosso advogado. A gente nunca vai esquecer isso. Que defende a causa do arrependido perante o Pai. Com o tempo, o Senhor removerá os seus julgamentos de seu povo. Por isso que ele fala aí sobre os sedimentos do cálice que o povo não beberia mais, né? No versículo 23, ele fala que vai colocar esse sofrimento e esse cálice na mão dos inimigos que atordoaram Israel. Os julgamentos que Israel sofreu nas mãos dos injustos serão trazidos sobre os injustos. Curvem-se para que possamos passar, né? É interessante isso aqui. E abaixa-te também é outra expressão que ele utiliza, né? Quando ele fala abaixa-te no versículo 23 e passaremos sobre ti, isso significa o seguinte: em algumas sociedades antigas, os vencidos eram obrigados a deitar no chão enquanto o vencedor caminhava sobre eles. Então isso mostra que os inimigos serão pisados, né? Eles não terão mais o poder sobre o povo de Deus. Muito bem. O capítulo 52 agora é o capítulo final, mas antes do 52, nós vamos dar aquela pausa de sempre e vamos ouvir um hino maravilhoso. Um hino cantado por vários jovens que falam dessa juventude maravilhosa que nós temos no reino de Deus hoje. É nessa juventude que o Senhor está confiando para conduzir o seu reino até a vinda do seu Filho Jesus Cristo, até a volta do nosso Salvador sobre a face da terra. Vamos ouvir um pouco dessa música e vamos nos inspirar, tá certo? Prestem atenção na letra, porque ela é muito especial. Promessa, esperança de Sião, escutai ao grande mestre e segui-o em união. Já as hostes inimigas se apressam à luta, juventude pelas armas e de louros conquistar. Juventude de Israel, valorosa
Muito bem, irmãos. No capítulo 52, esse é um capítulo que trata dos últimos dias. Se vocês olharem logo o cabeçalho, ele vai dizer o seguinte: nos últimos dias, Sião retornará, e Israel será redimida. O Messias procederá com prudência e será exaltado. Versículo 1. Desperta, desperta, veste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Vestir-se da sua força, quando ele fala. O profeta Joseph Smith, certa vez, explicou essa expressão, dizendo que Isaías referia-se àqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias, que deveriam possuir o poder do sacerdócio para trazer novamente Sião e a redenção de Israel. E revestir-se de sua força é revestir-se da autoridade e do poder do sacerdócio, ao qual ela, Sião, tem direito por linhagem, também para retornar ao poder que outrora havia perdido. Então, Doutrina e Convênios 113:8. Fala também das lindas roupas que ela deve vestir, né? Israel deve substituir as suas vestes de escrava por belas vestes. Talvez as vestes da realeza, as vestes sagradas do templo. Uma das maneiras pelas quais Sião veste suas belas vestes é por meio também da lei da consagração, conforme mencionado em Doutrina e Convênios 82, de 14 a 20. Eu gosto muito dessa questão de substituir as vestes da escravidão pelas vestes do templo. Nós todos sabemos que quando um homem está em pecado, ele está, na verdade, escravo do pecado. Quando ele entra para a igreja através do batismo, né? Ou melhor, vamos lá, através da doutrina de Cristo, que é fé no Salvador Jesus Cristo, arrependimento dos seus pecados, batismo e recebimento do Espírito Santo, ele então tem a oportunidade, depois de algum tempo, de mostrar a sua fidelidade, de ir ao templo. E ali então vestir as belas vestes que nós vestimos no templo, né? Para que nós possamos firmar convênios mais poderosos com o nosso Salvador, que afetarão não apenas a nossa vida mortal, mas toda a eternidade. Ele fala também sobre Sião e Jerusalém, no versículo 1. Sião e Jerusalém são as duas capitais do reino do Senhor. Eles simbolizam o povo da aliança, estejam eles onde eles estiverem, seja no Ocidente ou seja no Oriente. Quando ele fala também sobre que não entrará nela nenhum incircunciso ou impuro, essas palavras se referem aos desobedientes pecadores ou gentios, incrédulos. Tal não será encontrado em Sião. Sião apenas haverá os chamados puros de coração. Versículo 2, ele fala para sacudir o pó, né? Sacode-te do pó, né? O povo do Senhor deve agir para livrar-se do pó, termo que representa pecado, humilhação, servidão, imundície. O povo do Senhor também ali é instruído a se levantar, né, do chão, levantar do pó onde ele está, né? O povo do Senhor é instruído a se levantar do pó onde os escravos devem se sentar, e se sentar em um lugar de honra, como um trono. Lembrando aqui que isso é uma simbologia profunda, né?
do privilégio que nós teremos de sair da miséria, da imundície, do sofrimento e irmos para habitar com o Senhor. Não importa se nós somos pobres, se nós somos ricos, se nós somos brancos, se nós somos negros, não importa a nossa nacionalidade, a nossa condição, a cor da nossa pele. O chamamento aqui é levantar-se do pó, ou seja, daquilo que está no chão. Em contraste, Babilônia, ela foi lançada de um trono ao pó. Joseph Smith escreveu: os remanescentes dispersos são exortados a retornar ao Senhor de onde caíram. E se o fizerem, a promessa do Senhor é que ele falará com eles, ou lhes dará revelação. As faixas do seu pescoço, que na verdade ele aqui utiliza, ele chama de cadeias do teu pescoço, né? É como se tivesse correntes no pescoço. Elas são as maldições de Deus colocadas sobre a casa de Israel, ou os remanescentes de Israel em sua condição dispersa entre os gentios. Por isso que hoje os nossos missionários vão para o mundo e eles trazem as pessoas para dentro da igreja. Quando eles se batizam na igreja, eles retiram essas correntes de servidão do pecado, do temor, da insegurança, né? Do fato de estarem mergulhados no pecado. Então, quando um rapaz e uma moça vão para a missão, eles têm esse grande privilégio que é trazer essas pessoas para dentro da igreja. Rapazes, moças que estão me ouvindo e mesmo pais, mais uma vez, eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. O Senhor está convidando cada um de vocês para auxiliarem nessa obra extraordinária, que é a obra de ir ao campo missionário e servir uma missão de tempo integral. Se nós tivermos todas as possibilidades e condições de fazê-lo. Que o Senhor abençoe cada pai e mãe em Sião, para que tenha essa consciência, e cada rapaz e moça, para que acorde, né, e possa ir para o campo missionário. Muito bem. Ele também menciona uma filha, ou cativa filha de Sião. Essa cativa filha de Sião é conhecida também como Jerusalém, né? Ela é cativa não apenas dos opressores estrangeiros, mas também do pecado. Isso ocorreu durante séculos, lamentavelmente. Muito bem. Versículo 4, ou melhor, ainda ele fala uma outra coisa interessante aqui que eu queria comentar, que está no versículo 3, eu vou ler mais uma vez. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. O que significa isso? Significa dizer que o povo de Israel vendeu-se por nada. Ela se entregou ao pecado e não recebeu nada de valor em troca, porque não existe nada de valor em troca do pecado. Cada um de nós faz a mesma coisa quando cede ao pecado. Nós nos vendemos por absolutamente nada. Que coisa lamentável, que tragédia. Versículo 4 agora. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre ele o fazem uivar, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Essa frase do meu povo se refere ao povo da aliança, ao povo do convênio, Jacó e sua família. Lá em Gênesis 46, 47, a gente vai ver sobre a família, né? A família do convênio, a família de Jacó. Em nossos dias, o povo do Senhor são os verdadeiros santos dos últimos dias na igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. São aqueles que realmente vivem os convênios que fizeram. Egito e a Síria foram dois grandes opressores de Israel. O Egito no início da história de Israel e a Síria nos tempos de Isaías. Eles simbolizam o mundo e sua opressão aos santos, incluindo Satanás e a opressão do pecado. Outra maneira de ler esta passagem
é que os filhos do Pai se rebaixaram aos padrões do mundo e foram oprimidos pelos inimigos dos justos. Então, quando ele fala que eles foram oprimidos sem causa, né, Israel não provocou a opressão que recebeu. Embora nós sabemos que eles não tenham provocado pessoalmente os inimigos, indo lá e desafiando eles, mas eles, de alguma maneira, provocaram talvez a ira do Senhor quando eles não guardaram os convênios que fizeram com eles. Versículo 5, né? Ele fala o seguinte também: o meu povo foi tomado sem nenhuma razão e os que dominam sobre ele o fazem uivar. Isso deixa claro a maneira como os inimigos estavam, vamos dizer, maltratando o povo de Israel. A palavra uivar significa expressar sofrimento, expressar angústia, né? Temor. Isso é muito importante nesse versículo. Ainda nesse versículo 5, ele fala que o nome dele estava sendo blasfemado. O nome de Deus é frequentemente abusado. É por isso que o Senhor disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É incerto aqui se aqueles em cativeiro culpam o Senhor por sua situação ou se os opressores blasfemam o nome de Deus, zombando dele e daqueles que mantém cativos. Então aí nós vemos duas opções interessantes, né? Versículo 7, um versículo que muitos de nós já usamos e vemos tantas vezes. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Essa expressão de que quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam a paz, ela é encontrada 6 vezes nas Escrituras, tá certo? 6 vezes. A gente vai encontrar isso em 1 Nefe 13:37, Mosias 12:21, Mosias 15, de 15 a 18, 3 Nefe 20:40, Doutrina e Convênios 128:19. Então, esses lugares a gente vai encontrar essa expressão. O pronome singular aí, que é mencionado, pode se referir especificamente a Cristo. A fonte última das boas novas do Evangelho. Além disso, todos aqueles que pregam o Evangelho são belos, são lindos, por causa da mensagem maravilhosa que levam aos outros. Pela definição do Senhor, montanhas aqui descreve o lugar onde o Evangelho é pregado, independente da localização física real no mundo em que nós vivemos. Como lemos na Revelação Moderna, anunciará boas novas, publicará sobre as montanhas e sobre todos os lugares altos e todos os povos que te for permitido ver. Doutrina e Convênios 19:29. Pés aqui representam todo o corpo daqueles que viajam pregando o Evangelho. Romanos 10, de 14 a 15, também tem uma referência a isso. Que traz boas novas, que publica paz. Alguém tem dúvidas que é isso que o Evangelho faz? Que ele traz as boas novas, que ele publica paz, que ele transmite conforto, que ele transmite esperança àquele que o ouve, que o aceita? Enfim. Versículo 9. Ou melhor, versículo 8. Uma voz dos teus atalaias se ouve, alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor tornar a trazer Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Primeiro ele menciona os atalaias, ou os vigias, ou os sentinelas, né, que nós
conhecemos como sendo os profetas, os líderes de Deus, chamados nessa terra para pregar o evangelho. A função desses sentinelas era naquela época guardar, né, enfim, um forte onde eles estivessem. Eles ficavam nas muralhas das cidades para observar quem se aproximava. Simbolicamente, nos dias de hoje, quem são esses vigias? Quem são esses atalaias? São os nossos líderes do sacerdócio, começando lá pela primeira presidência e indo até o nosso ministrador, indo até o nosso bispo, nosso presidente de quórum, que vigiam a igreja e anunciam as boas novas da redenção. Provavelmente são líderes da igreja, mas também, de certa forma, são os missionários da igreja, porque eles fazem exatamente a mesma coisa. E no caso dos homens, são portadores do sacerdócio, no caso das mulheres, são enviadas pelos portadores do sacerdócio. Enfim, esse é o significado desse versículo. No versículo número 10, ele diz que o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, de todos os confins da terra, verão a salvação do nosso Deus. Então essa expressão, desnudar o braço, é quando ele mostra o seu poder e todos terão a oportunidade de ver. Quando ele vier ao mundo em glória, o mundo terá essa oportunidade de ver esse acontecimento. No versículo 11 ele diz, retirai-vos, saí daí, não toqueis em coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Essa escritura está falando para nós, membros da igreja, homens, mulheres, portadores do sacerdócio ou não, sair da Babilônia, abandonar o mundo. Nós carregamos os vasos do Senhor. Os vasos do Senhor, o sacerdócio é um vaso do Senhor. O convênio de levar o evangelho ao mundo é outro. Nós carregamos como representante de Cristo todas as bênçãos que estão à disposição para o mundo aceitar. Por isso, para que nós possamos ter êxito nos nossos chamados, na nossa pregação, nós precisamos ser limpos da imundície do mundo que nos cerca. Ok, versículo 12 ele diz, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ou seja, nenhum de nós sairá para o mundo para pregar esse evangelho ou levar o evangelho a todas as nações solitário. O Senhor estará à nossa esquerda, à nossa direita, os anjos estarão ao nosso redor. O Senhor será a nossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Ele está falando aqui, obviamente, sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Que será exaltado em decorrência de todo o poder que ele terá quando ele voltar na segunda vinda. No versículo 15, ele diz, versículo 15, só um momentinho, irmãos. No versículo 15, ele diz assim, assim borrifará muitas nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então, o servo, aqui nesse caso, ajudará a trazer as pessoas de muitas nações para o evangelho. Os reis fecharão as suas bocas. Os reis representam aqueles que estão à frente das nações. Até eles verão e ficarão maravilhados com a obra maravilhosa desse servo. Os reis também podem representar santos, que são reis e sacerdotes por terem recebido a plenitude do sacerdócio no templo. Então, quando a gente vai à casa do Senhor, recebe os convênios do templo, nós nos tornamos, por convênio, reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas ao Deus Altíssimo. Pode haver alguns aspectos do trabalho do servo que até mesmo os membros fiéis da igreja ficarão surpresos ao ver e ouvir. Quando ele fala que aquilo que não lhes foi anunciado
verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão, os reis verão uma obra que nunca ouviram ou consideraram antes. Eu fico imaginando as bênçãos que estão reservadas àqueles que guardam todos os mandamentos e convênios que fizeram com Deus, no batismo, no sacerdócio, no recebimento do sacerdócio e os convênios do templo. Nós não somos capazes de imaginar o que está reservado para nós do outro lado do véu. As Escrituras procuram definir da melhor maneira possível, né? As Escrituras chegam a falar de ruas pavimentadas, de ouro, pavimentada, enfim, são coisas maravilhosas que existem do outro lado do véu. O livro de Apocalipse, por exemplo, menciona coisas assim. Mas eu quero dizer para vocês que é muito mais do que isso. A sensação de estarmos no reino de Deus, ao lado de nosso Pai, de seu Filho Jesus Cristo e daquelas pessoas que nós amamos de todo o nosso coração, que foram leais e fiéis, será algo indescritível. Que Deus nos ajude a alcançar isso. Irmãos e amigos, caso você não tenha se inscrito no nosso canal, esse é o momento. Venha para a central do Livro de Mórmon. Venha para cá e compartilhe conosco desse aprendizado maravilhoso. Sei que foi muita coisa que nós vimos hoje, mas eu tenho certeza absoluta que aprendemos muito também. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.